Muito boa tarde, XP, boa tarde, escritórios, boa tarde, Pregão ao Vivo. Estamos aqui em mais um Conheça Mais, recebendo hoje o CEO da São Carlos Investimento, Felipe Góes. Felipe, primeiro, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, prazer ter você com a gente. Queria iniciar pela pergunta básica, né? O que é a São Carlos, o que ela faz realmente, como ela traz retorno para o seu acionista? Bom, em primeiro lugar, obrigado a XP pelo convite, é um prazer estar aqui. Apresentando a São Carlos é uma empresa de investimento imobiliário, a gente investe em imóveis de escritório, somos uma empresa patrimonialista, então nós compramos ativos e mantemos esses ativos em carteira para gerar renda para os nossos acionistas, e o que a gente busca é uma rentabilidade elevada, sempre investindo em ativos de qualidade. Então nós compramos ativos que têm potencial de crescimento, potencial de aumento de receita, capturamos esse crescimento ao longo do tempo e uma vez que esses ativos estejam consolidados, nós realizamos então a venda desses ativos por preços mais altos. Com isso, a gente consegue entregar uma rentabilidade realmente bastante alta para os nossos investidores. Entendi. E a respeito então da São Carlos, né, que é uma empresa então, que ela está exposta ao setor corporativo, a gente tem a nossa base, inclusive ela tem um conhecimento muito grande de fundos imobiliários, que também é uma classe de ativos que tem uma exposição bastante semelhante, e a gente também tem um mercado de construtoras, que é um mercado já muito mais consolidado no mercado de equity. Eu queria entender um pouco então o que diferencia a São Carlos dessas duas outras classes de ativo. Eu diria que a São Carlos ela consegue aliar a solidez de um investimento no mercado imobiliário, um investimento em ativos reais, com uma alta rentabilidade, porque, como eu disse no início, a gente compra ativos que têm um potencial de valorização ao longo do tempo, e uma vez que a gente captura esse potencial de valorização, a gente vende esses ativos. Então, uma compra muito seletiva e muito específica, mas mantendo a vantagem do investimento imobiliário, da solidez de investimento em ativos reais, que é o que nós temos no nosso portfólio. A diferença fundamental entre a nossa empresa, a São Carlos, uma empresa patrimonialista como a São Carlos, um fundo imobiliário, uma construtora, é a seguinte: em relação ao fundo imobiliário, o que nós buscamos é maximizar o retorno para o nosso acionista do ponto de vista de criação de valor. Então nós investimos o capital da companhia, sempre, continuamente, comprando imóveis com alta rentabilidade, imóveis que precisam de retrofit, imóveis que tenham vacância, ou seja, espaço vago para que a gente possa alugar, aumentar o valor e depois vender com valor adicional. E buscamos sempre, portanto, entregar o máximo de valor para os nossos acionistas. Tipicamente, os ativos que a gente compra têm receitas crescentes ao longo do tempo. No caso dos fundos imobiliários, na maior parte, o objetivo fundamental é pagamento de dividendos estáveis ao longo do tempo. São ativos que têm receita consolidada e que têm, portanto, uma capacidade de pagamento de dividendos constantes ao longo do tempo, em sua grande maioria. O investidor típico para um fundo imobiliário é aquele que quer uma renda estável e, sobretudo, no caso da pessoa física, a vantagem fiscal do fundo imobiliário. O investidor típico de uma empresa como a São Carlos, o que está buscando é uma rentabilidade maior, uma rentabilidade mais elevada do que um fundo imobiliário e a criação de valor, ou seja, a valorização do preço da ação ao longo do tempo. Em relação à construtora, o nosso modelo de negócio é bem diferente. A construtora ela busca capturar valor na diferença entre o custo da construção e o custo do terreno e o preço de venda do imóvel. Então, o tipo de risco que o investidor está correndo quando investe numa construtora é exatamente essa valorização imobiliária que se dá a partir do processo de desenvolvimento de um imóvel. No nosso caso, o risco é diferente. Nós temos um portfólio estável de imóveis de alta qualidade que gera uma receita estável ao longo do tempo e temos essa capacidade de criação de valor através do processo de compra e venda de imóveis. Apenas para dar uma ideia de rentabilidade e ajudar os investidores que queiram conhecer mais a São Carlos, no ano passado nós geramos um lucro líquido de 250 milhões de reais em 2013. O patrimônio líquido da companhia médio entre 2012 e 2013 ficou por volta de 1 bilhão de reais. Então, temos aí um retorno sobre o patrimônio líquido da ordem de 25% no ano de 2013. E tem sido assim ano após ano, uma empresa que entrega resultados e tem um track record de resultados muito fortes ano após ano. Bem legal. Então, eu acho interessante até a gente entrar um pouco mais nesse assunto. Fala pra gente, então, um pouco mais sobre os números da empresa e o que é importante olhar numa empresa que tem um business semelhante ao da São Carlos, né?
Você já falou em patrimônio, em lucro líquido, quais são os outros indicadores para o nosso cliente, para o nosso investidor poder analisar a evolução da São Carlos ao longo do tempo? Olha, é muito importante entender numa empresa como a nossa qual é a rentabilidade dos ativos que a gente compra, né? Os ativos que entram na carteira. Então, toda vez que a São Carlos faz uma aquisição, e esses dados estão disponíveis no nosso site, nós divulgamos a rentabilidade daqueles ativos que a gente está comprando, ou seja, qual é o retorno que nós esperamos sobre aquele capital que está sendo colocado naquele imóvel. Da mesma forma, é muito importante entender também qual é o preço de venda do imóvel e qual é o retorno sobre aquele projeto, daquele imóvel que está sendo vendido, desde a compra do imóvel, a receita que ele gerou e depois a venda dele ao final. Então, entender o que a gente chama de cap rate de venda ou a taxa de venda do imóvel. Apenas para dar uma referência, a empresa ao longo dos últimos 4 anos tem comprado imóveis a uma taxa que a gente chama de cap rate, que é a receita dividida sobre o investimento feito no imóvel, na ordem de 14% ao ano, 13% a 14% ao ano. O cap rate de venda, que mede o nosso preço de venda, ou seja, a receita dividida pelo o valor do imóvel vendido, tem gerado ao redor de 8% a 9% ao longo desses últimos anos. Então, essa diferença, que é o spread que a gente gera entre a compra e a venda, é o valor criado pela companhia e que aí vai para um outro indicador que eu acho bastante relevante acompanhar, que é o valor de portfólio da empresa. O valor da nossa empresa avaliado no fim do ano passado, no fim de 2013, o valor do nosso portfólio era de 4,4 bilhões de reais. Se a gente comparar isso com olhar os últimos anos, desde que a empresa foi para o novo mercado na Bovespa, em 2006, a gente tem tido um crescimento da ordem de 38% ao ano no valor do nosso portfólio. Essa também é uma métrica muito importante, o quanto a empresa está sendo capaz de criar valor e de crescer o valor do seu portfólio. Entendi, interessante. E sempre que a gente fala em cenário corporativo, cenário imobiliário, tem sido recorrente manchete na mídia, inclusive a gente teve recentemente a capa da Exame, a gente tem muita gente, especialmente na mídia digital, falando em questão de superoferta de imóveis, em possível cenário de bolha imobiliária, especialmente no mercado residencial, mas a verdade é que a gente realmente passa desde 2013 até 2014 e talvez aí terminando em 2015, por um cenário de excesso de oferta de imóveis corporativos, especialmente aqui na região de São Paulo. Eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, qual é a visão que vocês têm com relação a esse cenário de oferta, esse excesso de oferta, e principalmente como isso vai impactar os números da São Carlos, especialmente vacância, tempo de absorção de novas entregas. A São Carlos até que tem apresentado números de vacância muito baixos, inclusive abaixo de 2 dígitos. Eu queria saber então essas duas expectativas, como isso vai estar afetando vocês e qual o diferencial que vocês têm para ter conseguido manter por enquanto esse nível, um nível bastante baixo. Bom, o mercado de escritórios, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, fechou 2013, o mercado como um todo, com uma vacância, uma taxa de vacância que é o percentual de imóveis vagos, ou seja, de escritórios vagos dentro do mercado, na ordem de 10%, de acordo com a consultoria CB Richard Ellis. A perspectiva é que esse número aumente sim ao longo dos próximos anos, mas aumente alguns pontos percentuais. O que eu queria chamar a atenção é que um patamar entre 10% e 15% para a média de mercado é um patamar bastante razoável para qualquer mercado no mundo de escritórios. O que está chamando a atenção dos investidores hoje, particularmente, é que a gente estava vivendo em 2010, 2011, 2012, um momento de boom no mercado imobiliário, um momento onde havia uma demanda muito forte por espaços e não foram produzidos espaços de escritórios. Então o mercado estava com 2%, 3%, que era uma mínima histórica e sem dúvida nenhuma uma referência para o mercado mundial. Não havia nenhum mercado no mundo operando com 2%, 3% como nós estávamos operando naquele período. O que aconteceu é que houve essa mudança e nós estamos indo agora para a média de mercado internacional, esse patamar de 10% que nós estamos hoje. Portanto, a primeira coisa a chamar a atenção é que essa média não é uma média que signifique problema no mercado. Isso é um mercado natural, é uma troca natural de espaços e gera, sem dúvida nenhuma, esse aumento de vacância.
O que acontece é que os investidores se assustam com isso porque estavam vivendo uma outra realidade. O mercado é um mercado de ciclos. Nós teremos aí um período de 3 anos, 2, 3 anos com essa vacância mais elevada e depois a tendência é que ela reduza porque a oferta ela vai reduzir significativamente num período para frente de 2, 3 anos, daqui a 2, 3 anos. Então esse mercado volta e volta a ser mais atrativo daqui a alguns anos. O importante é chamar a atenção é o seguinte, as empresas boas desse mercado, as empresas que sabem ganhar dinheiro no mercado imobiliário, ganham em todos os momentos do ciclo. No momento como esse, existem oportunidades para fazer compra de ativos a valores menores do que no momento em que o mercado está excessivamente aquecido. E, portanto, dessa forma a gente consegue continuar a criar valor para os nossos acionistas. Em relação ao desempenho da São Carlos, nós temos tido sim uma vacância muito inferior ao mercado. Nós fechamos 2013, dezembro de 2013, com uma vacância de apenas 1,8%. Fechamos o primeiro trimestre com uma vacância de apenas 4%. E a tendência é que, pela qualidade do nosso portfólio, pela qualidade dos nossos ocupantes, pelas empresas que ocupam os nossos prédios, a gente continue a manter uma vacância inferior à média de mercado, né? Isso é o que a São Carlos pode entregar e é isso que a gente entrega ao longo dos anos. Lembrando sempre que em momentos como esse, em momentos de aumento da vacância, que é o que a gente está vivendo, são momentos muito interessantes para fazer investimentos e nós estamos muito atentos a tirar as vantagens que oportunidades como essa geram. E já falando nessa questão de oportunidade, de timing de mercado, coincidentemente, nesse período que a gente teve essa troca de cenário de uma baixíssima vacância para uma vacância já mais equilibrada, a gente teve também uma mudança muito importante no nosso cenário macroeconômico. A gente teve um juros saindo de um mínimo histórico de 7,25, hoje já chegando em 11, aí, talvez a gente tendo uma pausa temporária nessa elevação de juros. Queria entender como que isso altera o pensamento de vocês. Na hora de comprar ou vender um imóvel, qual a influência dos juros, especialmente aí onde já tem uma relevância muito alta também no perfil de dívida de vocês, na capacidade de se alavancar, como essa variável influencia a capacidade de poder de compra que vocês têm. Bom, a São Carlos é muito atenta a esses ciclos do mercado, tanto o ciclo de oferta e demanda como o ciclo de juros, porque isso tem um impacto direto no nosso mercado. Apenas para dar uma referência, como nós vimos que havia uma liquidez muito interessante, ou seja, muita demanda por imóvel corporativo nessa fase que eu mencionei de boom do mercado, nós realizamos muitas vendas para capturar esse valor. Então nós vendemos nos anos de 2011, 12 e 13, 750 milhões de reais em imóveis corporativos com a renda estável, portanto com valor já capturado, exatamente para ter caixa e manter a empresa sempre com uma posição de caixa muito saudável, que é a realidade da São Carlos. Em relação a juros especificamente, é muito importante notar o seguinte, 80% da dívida da São Carlos é indexada a TR. E, portanto, tem uma variação muito pequena com juros. O nosso custo de capital no momento de aumento de taxa de juros, ele praticamente não varia, ele fica muito próximo de estável. Então, as nossas análises que a gente faz para aquisição de imóveis, elas estão muito próximas do que eram há 3, 4 anos atrás, quando as taxas de juros eram menores, né? Então, uma grande vantagem que uma empresa como a São Carlos tem num momento como esse de aumento de taxa de juros é a estabilidade do seu custo de capital, pelo fato de ter um perfil de endividamento muito conservador, basicamente fixo em TR. Então é assim que a gente encara a questão do aumento das taxas de juros no nosso negócio. Entendi. E acho que é também interessante a gente até mudar um pouco de assunto e passar por uma das principais métricas da empresa, né? Até que você mencionou lá atrás, o valor de portfólio hoje da São Carlos superando os 4 bilhões, a gente chegando no a NAV que é o Net Asset Value, né? Que basicamente seria o semelhante ao valor patrimonial da empresa que a gente usa para mercado imobiliário, mas um pouco com pequenas mudanças. Então eu queria que você explicasse justamente isso para a gente. O que é o Net Asset Value da São Carlos, hoje que ele está em aproximadamente R$50 por ação, se eu não me engano, e quais as implicações dele que a gente pode tirar como conclusão desse Net Asset Value? O Net Asset Value é uma métrica muito importante para entender no nosso segmento. Ele está diretamente ligado ao valor do portfólio que eu mencionei anteriormente. Basicamente, a conta do Net Asset Value é o valor do portfólio analisado por uma terceira parte, por uma consultoria independente, no nosso caso a CB Richard Ellis, menos a dívida líquida da companhia,
ou seja, o total do portfólio menos a dívida líquida, isso dá o que é o comumente chamado de NAV, Net Asset Value. Se a gente dividir esse valor pelo número de ações, a gente chega a uma boa aproximação do que é o valor da companhia por ação. Então, no final do primeiro trimestre de 2014, agora em março, nós divulgamos então o NAV por ação da companhia, que era R$ 57,00. Então, R$ 57,00 é uma boa aproximação de quanto vale uma ação da companhia. Se a gente pegar o nosso portfólio de ativos, pagar toda a dívida da companhia, a gente sobra com R$ 57,00. Eu acho que é importante entender essa métrica e comparar essa métrica com o preço da ação para fazer um julgamento sobre qual o potencial de valorização que o preço da ação tem em relação ao valor dos nossos ativos. Entendi. E já entrando um pouco em como é que a São Carlos funciona, como é que funciona o processo de vocês de gestão, de tomada de decisão, o que vocês olham na hora de comprar um empreendimento, na hora de vender um empreendimento, quais são as suas principais áreas de atuação? Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre realmente esse funcionamento, essa tomada de decisões, esse processo de tomada de decisão da empresa. Bom, a São Carlos tem uma governança muito profissional. Temos gestores totalmente profissionais dentro da empresa. O nosso valor mais importante é a meritocracia e valorizar as pessoas que entregam resultados para a companhia. E nesse sentido, é muito importante descrever esse processo de compra de imóveis e como isso funciona dentro da São Carlos. A compra de imóveis é talvez um momento em que a gente possa gerar mais valor para os nossos investidores. E o que nós fazemos é uma análise detalhada de cada ativo que nós vamos comprar. Essa análise é uma análise como se fosse uma empresa, para entender claramente qual o fluxo de caixa que pode ser gerado, qual o potencial de valorização, quais são os investimentos adicionais que aquele imóvel requer. E uma vez feita essa análise, a gente então leva isso ao nosso conselho de administração. É muito importante dizer que o nosso conselho de administração acompanha todos os investimentos que a companhia faz, acompanha de perto e aprova todos os investimentos que a companhia faz. Isso é uma marca-chave da São Carlos, porque, obviamente, o nosso objetivo é estar alinhado com os interesses dos nossos acionistas. Nós queremos entregar altíssima rentabilidade para os nossos investidores. E o nosso conselho garante que a gente realmente só coloca recursos em ativos que vão trazer o tipo de rentabilidade que eles buscam para os seus negócios. Então, é assim que funciona. A diretoria leva os seus projetos de investimento para o conselho então referenda esses investimentos, aprova os investimentos e a gente então segue em frente com os nossos negócios, sempre de forma muito independente e muito profissional. Excelente. Pessoal, gostaria de agradecer a todos aí a presença de vocês, especialmente agradecer aqui a presença do Felipe. Ele já apresentou para a gente, essa foi a São Carlos. Para quem não conhece, a São Carlos é negociada em bolsa sobre o ticker SCAR3, SCAR3. E, bom, agradecer novamente a sua presença, desejar a todos aí uma boa tarde e um excelente final de dia. Muito obrigado, boa tarde a todos, foi um prazer estar aqui.